Fala galerinha, estamos aqui para mais um episódio do Sobretudo RDcast. Como sempre, para não perder o costume, ao meu lado, o gordinho mais gostoso do Brasil. O bom é que agora o convidado pode falar, né? Ele pode tirar a onda porque é gordinho. E aqui com a gente hoje, Luiz Mercedes, que agora você pode tirar onda com o David. Empresário. Eu não vou ser gordofóbico. Agora tem lugar de fala. Empresário. Mas ele faz crossfit. Ele faz crossfit. Eu tô Você sempre. disse que ia entrar no CrossFit, né? Mas você me roubou do crossfit para o boxe. Aí Parou de ir pro box, não tá fazendo mais. a gente vai voltar. Hoje, né? Porra, Liga pode pro ser japonês. hoje, né? Falar com ele. Luiz, que é empresário do ramo varejista, né? Começou aí, eu acho que desde os seus 14 anos você já trabalha na empresa familiar, Luiz. Eu acho que até antes eu não gostava de estudar, saía da escola direto pra loja. Quem não gosta de estudar é isso. Ou vai pra loja ou estuda. Eu preferia a loja. E hoje com algumas outras empresas aí, grupos de franquia e tal. E é isso, Luiz, bora lá. Vamos começar o papo hoje entendendo quem é Luiz Mercedes Júnior, né? Hoje aí com 37 anos. Já vou começar entregando a idade. Eu já tô começando a mentir. Tô perto dos 40, já tô diminuindo. Depende de quem 28. pergunta. Às vezes eu tô dizendo que tenho 28. A cada um que pergunta, você diminui um ano, né? Daqui a pouco eu tô Benjamin Button. 18. Mentira, 37. Mas aí, fala 37 conservadinho. Então 37 com carinha de 28. Fala um pouquinho de quem é Luiz Mercedes Júnior. Bom, eu sou Luiz Mercedes Júnior, tenho 37 anos, moro aqui em Feira de Santana. Já digo que eu recebo correspondências aqui em Feira de Santana, né? Que eu moro no mundo. Sou diretor comercial do Grupo Mersan. O Grupo Mersan tem cerca de 30 lojas aqui no estado da Bahia. A gente tem aqui nas cidades, mais na região aqui de Feira de Santana. Fora da região daqui a gente tem Salvador e Itabuna. O resto é tudo aqui na Alagoinha, Serrinha, Coité, Itaberaba, Itabuna, né? E Santo Antônio de Jesus. É um grupo varejista, a maior parte das nossas operações é de moda, né? Calçados, confecções. A gente tem também uma operação de cama, mesa e banho. E basicamente é isso. Eu faço a parte comercial, toda a parte em relação a vendas, em relação à estratégia de marca, de marketing, toda essa parte é comigo. E o massa que você falou que você recebe correspondência aqui, mora pelo mundo, e a parte comercial tem muito a ver com isso, né? E você sempre foi um cara comunicativo, de pessoas, de relacionamento, e se encaixa muito bem na tua função. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar contigo na Mersan, e eu acho que foi a época que eu fiz um ciclo de network e durante todo esse tempo que mais me valeu, que eu carrego até hoje, inclusive. Tem tempo, hein? 18 anos. Tinha 18 anos. Quase isso. Não, você tinha 18. E você conhece hoje diretor de grandes marcas como Alpargatas, Olímpicos e tal. E como você enxerga, se você acha que isso te favorece no meio dos negócios, hoje ter um network assim tão bem fortalecido, uma rede tão boa? Hoje até no almoço eu estava conversando sobre isso. Assim, a gente tem o varejo em si, o mundo dos negócios é muito pequeno, né? Sim. As pessoas são sempre as mesmas e elas migram entre as empresas. O mundo corporativo da moda, ele é meio que fechado, as pessoas saem de um lugar para o outro, é um mercado que você está sempre dialogando com as mesmas pessoas em empresas diferentes. Então você construir boas relações com essas pessoas é fundamental. E eu sempre tive muito boa relação com os parceiros e isso sempre manteve portas abertas e trouxe muitas oportunidades para a Mersan principalmente. Isso sempre foi uma característica da Mersan, meu pai também sempre teve isso. Assim, a gente tem uma parceria muito forte com os parceiros de negócio mesmo, e isso é importante. E essa parte, quando eu falo de recebo correspondência, porque viajar faz parte sim da estratégia de negócio, porque na realidade você tem que trazer sempre o novo. Você trabalha comigo, você sabe que isso é meio que uma obsessão minha, de
trazer o que há de melhor, trazer o mais novo, sair da mesmice. Referência de fora. Quando a gente vai fazer uma loja, é aquela coisa, a gente não pode se contentar com, não é no interior da Bahia, pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Aí eu falar, isso aqui podia estar em Nova York e seria relevante, isso aqui poderia estar em qualquer lugar do mundo e seria relevante, então tem que vir com esse olhar. E quando você pesquisa muito e vê como é que está sendo feito em todos os lugares, você acaba trazendo o que há de melhor. Claro que adapta a realidades locais, né? A gente tem operações aí em algumas cidades menores e a gente tem que respeitar e entender a cultura dos consumidores, mas a gente tem que trazer sim inovação, a gente tem que surpreender, a gente não pode trazer o mesmo que as pessoas estão esperando, porque as pessoas muitas vezes estão esperando uma coisa porque elas não conhecem o que pode ser proposto. Então, o nosso papel é trazer, sim, romper fronteiras, é quebrar paradigmas, é trazer aquilo que as pessoas ainda não tiveram contato e inovar sempre. Eu gosto muito de uma frase que você usou uma certa vez com a gente, que foi de aspiração. Que a Mersan, a função dela no mundo é essa aspiração para os clientes. Os clientes, muitas vezes, com essas suas viagens, com esse trazer de fora, é poder proporcionar para quem está aqui no interior da Bahia, numa cidade com 600 mil habitantes, e você levar para ela o que tem de melhor no mundo. É isso, a gente tem um papel muito forte na região de democratizar a moda, porque e a gente tem ferramentas que permitem isso. Se você pegar os números da Mersan e compara com números de outros varejistas, a gente consegue ter um produto médio, a gente vende um produto de qualidade, preço médio melhor. Quando eu digo preço médio, não é que é um produto mais caro. A gente consegue vender produtos melhores para o nosso consumidor, então ele tem acesso a produtos que talvez ele não tivesse acesso e os consumidores de outras regiões não têm acesso, porque a gente tem políticas próprias de parcelamento de crédito, que a gente banca esse crédito para o consumidor, a gente facilita e ele pode ter acesso a produtos que ele não teria e talvez ele tivesse que comprar um produto inferior, um produto mais barato, e ele acaba podendo comprar um produto melhor, um produto com mais informação de moda, um produto com mais qualidade, e isso democratiza mais a moda. Então, nosso papel é muito importante nesse sentido. E aí a gente, quando vê os locais que a Mersan tem loja, o mercado se comporta totalmente diferente na característica de produto mesmo. Os produtos melhores acabam vendendo muito mais porque o mercado todo muda. Isso é bom porque, assim, eu sempre escutei, faz parte do lema da Mersan, que é o novo chega primeiro na Mersan, né? Isso relacionado a produto, o que você falou em relação à democratização da moda, eu acho isso muito massa. Porque, assim, na Mersan a gente vende desde grandes marcas até um produto ali que é mais acessível, é um produto de entrada para o nosso público. E de uma forma onde que, se você quer se vestir bem, dentro da Mersan você consegue isso ou gastando muito ou gastando pouco, depende muito do seu bom gosto, né? Me aprofundando mais nisso, eu vou puxar agora para uma coisa. E, até fazendo parênteses, você acompanhava de perto, na época que trabalhava esses números, você pega, por exemplo, a gente tem características que você pegar, produto de baixa qualidade não vende na Mersan. Não. E a o gente público pode, não consome. E a gente pode colocar na loja que não vai vender. O nosso consumidor não compra produto de baixa qualidade. E depois que você está no game, como eu tive a oportunidade de participar, você percebe assim também que um produto desse gera muito mais problema e dor de cabeça pro negócio. Do que um produto com ticket maior. Do que rentabiliza, porque tipo, às vezes você tem um produto ali de R$39,90 e você tem um produto de R$49. O produto de R$49 tem 2 vezes mais qualidade, o produto de R$39 vai esfarelar, o cliente vai voltar para trocar, vai trazer uma série de problemas que o de R$49 não traz. Então, vale muito mais a pena. Enfim, e aí eu vou puxar, além da Mersan, a gente segmentou, né, como empresa. Hoje a gente tem a Mersan Esporte e Mersan Criança. E o que eu acho muito massa é que cada loja tem o seu conceito, o seu perfil de produto e o seu perfil de público. Uma vez eu escutei em algumas das reuniões falando justamente que a Mersan Criança ela nasceu para fazer com que o nosso público se renovasse
sem muitos danos. E eu achei uma sacada de negócio Fantástico isso. sensacional. Porque, tipo assim, por que eu vou esperar Ele crescer, virar pra comprar adolescente de lá. mim, se ele pode desde pequeno já ser amigo de minha marca, já estar consumindo a minha marca e levar isso pra vida. Isso é fantástico. E a gente, até antes da Imersão Criança, a gente tem uma relação com as crianças muito forte, né? Que a gente vê as crianças cantando jingle, a gente vê as crianças pela força até de comunicação da Imersão, as crianças identificam muito a Imersão, né? Quando veem a marca, quando escutam alguma coisa referente à marca. Isso é muito forte na presença das crianças das regiões que a gente tem loja. Então, a Imersão Criança era uma necessidade de mercado também, né? Porque você precisava atender melhor as crianças. É uma dificuldade muito grande atender as crianças na sapataria, porque num mix lá de A a Z, o trabalho do infantil é muito mais complicado, porque é uma grade maior, dá muito mais trabalho para a equipe, a criança dá muito é um trabalho totalmente diferente. Então, na Imersão Criança, a gente consegue ter esse trabalho com dedicação exclusiva para a criança. É uma loja de excelente resultado, é uma loja que hoje ela é um sucesso absoluto. E a gente está reposicionando todas elas, né? Vocês estão aí acompanhando. O pessoal aí nos próximos meses, deixa eu dar um spoiler. Surpresas. Vai ter alguma surpresa. A Imersão Sport é a primeira aí que a gente vai fazer uma ampliação. E que surpresa, velho. A Imersão Sport vai fazer uma ampliação aí com um novo conceito que está bem bacana, a gente está bem empolgado. Vai ser a primeira delas. Esse mês eu não paro de olhar, mas agora eu estava discutindo um monte de coisa desse novo conceito dela. Mas vem muita novidade em imersão criança. Mas é isso, é se reinventar o grupo, sempre, né? O grupo hoje ele tem quantos anos? A Imersão tem quantos anos? 56 esse ano, né? A gente faz em novembro 56. E é uma marca que não para de ser atual. Né? Ela não para de estar se atualizando e trazendo mercado, novo. Né? Eu acho que o mais bacana é que, tipo assim, com 56 anos você se mantém líder de mercado. E eu acho que muito por esse instinto de inovação, Sim. de não se acomodar, de estar sempre buscando novo. Porque o que a gente vê, principalmente em mercados regionais, é que as empresas elas se tornam líder de mercado e param de se atualizar. E aí abre margem para os concorrentes chegarem, tomarem a frente. E começando, isso não acontece. Totalmente o contrário isso. Está na frente, está líder em número de lojas, em faturamento, vamos melhorar, em modelo vamos de negócio, crescer. mas ainda Porque se assim você não parar, alguém vai chegar, né? Você não pode parar. Por mais que você esteja à frente, tem sempre alguém querendo chegar. E aí, e o papel do líder, na realidade, é puxar todo mundo. Puxar o mercado. E se a gente tem esse dever, essa obrigação, e a gente tem feito isso, né? A gente acaba que a Imersão isso tem só essa traz consciência. benefícios, né? Ela tem essa consciência de que ela leva o mercado junto com ela, né? Que ela dita hoje como é que o mercado se comporta, não do ponto de vista que eu falo de novidade, de fazer o comércio acontecer, de estimular a venda com datas comemorativas ou não, mas de estar sempre motivando isso, né? a gente puxa as tendências de mercado e até porque a nossa fonte de inspiração não são os concorrentes diretos. Muito que sinceramente, se me perguntar o que é que os concorrentes diretos fazem, eu não sei lhe dizer absolutamente nada. Eu não estou olhando o que o concorrente direto faz. Eu estou olhando quem está além. Perfeito. Muito bom. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer pesquisa de mercado, eu não olho nem loja de sapato. Eu acho isso massa porque, assim, me lembra até uma fala de JJ que ele fala: eu nadava olhando para o cara que estava na raia do meu lado. Quando eu percebia, eu estava atrás dele sempre. Porque ao invés de se preocupar com o que eu estava fazendo, com o meu movimento, com a minha performance, eu estava comparando o meu movimento, a minha performance com o dele. Quando ele parou, ele começou a analisar atletas de fora e ele começou a focar no treino dele, ele bateu todas as medalhas, ele bateu todos os recordes. Então é muito sobre isso que o Luiz falou também. E a gente tem consciência que, por exemplo, um concorrente ele vai ter acertos, às vezes eles vão fazer alguma coisa que é mais legal do que a gente. Muitas vezes. Eu acho que isso é gostoso do mercado. Mas eu vou estar perdendo meu tempo para olhar, porque não, vamos estar fazendo o nosso. Exato. E vamos Até porque isso que você falou é perfeito. Na frente. A pior coisa é quando você vê alguém fazendo algo, aquilo te incomoda e você fala, pô, eu preciso fazer isso também. Pô, você já tá atrás. Ele já fez aquilo. Você já tá atrás. Sabe, eu vou estar fazendo outra coisa. O que ele fez,
Ele ganhou aquela partida. Exato. Mas o campeonato é meu. Então eu tenho que bola pra frente e ganhar o campeonato. Massa. E falando sobre isso, Luiz, você falou aí sobre uma mudança, né, de posicionamento e Mersan sempre teve uma preocupação, eu acho que falando do mercado inclusive, uma das empresas que primeiro começou a trazer essa ideia de posicionamento de marca, principalmente relacionada à moda. Eu lembro ali que em 2018, 2017, a Mersan foi a primeira empresa a colocar um VT de moda na TV regional, né? E a gente vem ditando, trabalhando com isso e sempre se modelando. O que é que leva você, como o cara que está à frente da parte comercial, você que está como o cara que está à frente também da parte de marketing, até se olhar para dentro do teu negócio e quebrar esses padrões, né? Porque, querendo ou não, você tem que ter uma postura disruptiva. E dentro de uma empresa que é tradicional ou é familiar, devem existir algumas barreiras, né? Mas o que é que leva você a conseguir ter esse olhar e trazer isso para o nosso mercado? A gente como empresa de moda, a gente tem que ser sempre aspiracional. Então as pessoas têm que desejar aquilo. Uma grande inspiração de qualquer negócio, eu acho que assim, e quem inspira, quem dita tudo é o alto luxo. Boa. Então eu acho que não que a gente deva fazer as coisas como alto luxo, mas o alto luxo é quem dita todas as tendências de mercado. E é quem gera mais desejo, é quem faz tudo. Então, a gente tem que seguir os exemplos do alto luxo. E tentar, claro que se adaptando ao nosso público, fazendo o dever de casa como deve ser feito. Agora, todo mundo quer usar as coisas melhores, tem um senso estético do que é bacana, do que é, sabe, do que é moderno, do que é... Então é fazer o básico, sabe? Não é nada, a gente não inventa nada. A gente apenas faz localmente o que globalmente ou nacionalmente as grandes marcas fazem. Então com nossas limitações orçamentárias, a gente tem todas essas questões que a gente... Não é uma grande empresa, a gente não tem orçamentos que dê para fazer mega produções globais, enfim, que grandes marcas têm. Mas a gente se desdobra dentro do que é possível, mas né? a gente consegue, e isso que é bacana. Eu acho que criatividade... Eu acho que isso é inovar, né? E a gente tem conseguido bons resultados, né? E é isso, é conseguir falar a linguagem que se identifique com o consumidor, mas que esteja num posicionamento bem bacana, que ele veja, poxa, eu quero estar naquilo, eu quero usar aquilo, eu quero ter aquilo, eu quero ser aquelas pessoas. A Mersan, eu me vejo naquilo, né? Boa. A Mersan, ela tem essa ligação muito próxima, íntima com publicidade e marketing, né? Aí você fala isso de aspirar e de trazer, e com um VT de moda, você conseguir fazer o seu público se enxergar ali. Você falou uma outra coisa nesse instante, que você já tem públicos crianças que conseguem cantar seu jingle, que estão ali muito presentes. Qual é a relação que Mersan tem com isso? Como é que foi construído isso nesses 56 anos? Que hoje a gente tem dentro da cidade, você começa a cantar um jingle e todo mundo sabe completar. A gente tem alguns Instagrams que falam que Natal só chega quando tem o jingle da Mersan, São João só quando tem o jingle da Mersan. Como é essa relação da Mersan com publicidade, com marketing? Porque é uma coisa que é tradição, é constância, todo ano a gente faz e a gente faz sempre, então acaba que entra na rotina, né, das pessoas. Todo ano no Natal a pessoa espera que a gente vai entrar com um clipe de Natal com jingle de Natal. No São João a gente vai entrar com forró lá, com jingle de forró. E aí cria-se essa expectativa nas pessoas. Então, e aí, sei lá, a pessoa tem lá 20 anos da vida dela, ela ouviu aquilo no São João, ela ouviu aquilo no Natal. E numa empresa de 56 anos, sei lá, a gente tem nesse jingle atual da gente, a gente tem, eu acho que ele deve ter uns 25. Já está presente na vida do Então
É constância, é a né? vida Não inteira se, de muita não se gente. constrói Você não faz da nada noite da pro noite pro dia. dia. E é muito investimento, né? É muito investimento. A gente não deixa de investir em momento algum. Está presente. Isso é uma coisa bacana porque, assim, muita gente, muitas empresas acham que essa parte de marketing, publicidade e propaganda, você faz uma vez e aquilo ali se perpetua, né? Só que falando do jingle da Messan, por exemplo, você pode ligar o rádio, meu amigo, você fica o dia todo com o rádio ligado. Se você não ouvir no mínimo umas 10 vezes, você tá no canal errado. Você não tá em Feira de Santana, você não tá na Bahia. Todas as rádios. Todas as rádios. E isso é bacana. Aí você vai pra televisão... Tá lá, Tem Messan. lá também. E eu acho isso bacana. Pô, boa. Messan tá na TV, tá na rádio, tá em Outdoor, tá no Instagram, tá em todas as redes sociais. E eu acho bacana a gente falar isso justamente pra gente bater em uma tecla. Que massificação e posicionamento de marca, duas coisas. É primeiro, onde tá o público. E segundo, é distribuição de canais. Sim. E depende qual é o seu público. Exato. Né? Qual é o público que eu tenho que atingir. Se eu tenho uma marca, por exemplo, lá... A minha marca, sei lá, é uma Coca-Cola e tem que atingir todo mundo. Eu não vou fazer campanhazinha que tem que ser direta, pessoa a pessoa. Eu tenho um produto lá que eu tenho que vender 10 unidades, porra. Aí a campanha tem que ser uma coisa direcionada. Eu vou fazer um evento para aquelas 20 pessoas que podem comprar aqueles 10 produtos. Aí é totalmente diferente. Perfeito. Mas no nosso caso é comunicação de massa, não tem jeito. Comunicação de massa. Verdade. Nosso público é todo mundo. Nosso produto, nossa marca precisa disso. Isso é muito bom a gente falar, inclusive... A gente é uma marca acessível a todos. Exato. Inclusive, uma coisa que acham que a RD é uma empresa que é defensora do digital, é até bom a gente deixar claro aqui que tudo depende de estratégia. Porque Messan, por exemplo, é o maior investimento. Surgiram no digital. Surgiu no digital, A gente nasceu né? no digital, só que assim, a gente nunca parou de tentar entender e principalmente estudar comportamento, porque hoje, quando a gente fala de hábitos de consumo, primeiro a gente precisa entender o comportamento do público que vai consumir aquilo. Exato. E a Messan, por exemplo, o maior investimento é no off e o maior retorno vem do off. É porque eu vejo muita empresa, e eu questiono muito isso, assim, o digital é uma realidade, mas assim, depende muito de qual a empresa, qual o público, qual o resultado você pretende atingir. Perfeito. E aí, quais são os canais de venda? Assim, você tem que ter uma estratégia muito alinhada com o que você vai fazer. Eu já conversei com donas de boutique na época, eu fiz uma ação com blogueira tal, e aí eu dei uma roupa, bombou. Eu falei, foi, aí você bombou vendeu quanto? quantas? Aí eu vendi mais uma, eu falei, se você der 50% de desconto, você também venderia duas, porque você deu uma e vendeu outra. Exato. Então, assim, muitas vezes as pessoas não medem o resultado e acham que estão tendo um resultado com alguma coisa. Daí eu vejo, às vezes, o pessoal dizendo que um bom negócio, aí faz uma publicação que 50, 100 pessoas viram. Isso é resultado? Isso que eu ia falar. Depende também do que é bombar para cada um, né? Porque se a gente fala, às vezes, ali numa loja que está acostumada a ter um faturamento X por mês e aí pega e aumenta 10, 15% daquele faturamento que é pequeno, é um resultado bom. Mas se a gente vai falar de uma Messan, que é uma rede, a gente precisa ter um investimento que seja proporcional a esses 10, 15% de aumento de faturamento também, né? Porque já são proporções muito diferentes. E eu gosto de falar sobre isso porque tem muito defensor do digital, muita gente que critica o off, mas sem nem, na verdade, ter nunca utilizado o off para trazer resultado. E eu acho uma outra coisa, tem que entender o digital como é o digital. Por exemplo, a Messan tem um canal digital muito bom que são com os vendedores. Se você falar com um vendedor através do WhatsApp, ele consegue lhe atender, lhe trazer. Eu compro da Messan, você precisa ir da Messan. O digital ele faz sentido se ele tiver toda uma retaguarda que Exatamente. atenda, que acompanhe. E eu vou deixar aqui, inclusive, parabéns para 2 vendedores da Messan. Um é Robertinho, muito bom. Eu encontrei no escritório agora. E tá de férias, né? Só que todo dia ele passa na loja, inclusive, para olhar a loja e falar que não consegue. É Robertinho que, se posiciona no digital, vende pelo digital através dos canais dele e vendedor Messan Esporte. Como é o nome dele, velho? Daniel? Não, é... Matheus. Porra, Matheus, eu compro várias vezes através de Matheus, porque você tá lá no Instagram, o cara postou novidade, chegou, mostra, você fala, vai, separa aí pra mim, tem tal número, facilidade, velho. E tipo, aquilo ali não é pra loja. Aquilo ali é pra ele, porque é na meta dele.
Exato. Quem está vendendo é ele, o resultado também é dele. Então, é não ser acomodado. Mas bora lá. E você falando sobre isso, sobre meta e sobre ele bater a meta dele, a Messam forma muitos profissionais de excelência com isso, né? Vendedores, sim. gerentes, supervisores. Uma coisa que eu tive contato são sempre Messam, muito bem engajados. É uma coisa que eu tive contato na Messam, inclusive, que hoje a gente escuta se falar e tal. A gente foi para o Growth, por exemplo. A gente foi para uma palestra, a gente foi para uma imersão de Growth. Na Messam a gente já tem indicadores, métricas para a gente medir o resultado e, inclusive, alavancas de crescimento desde 2016, por aí, que foi implementado com Glício, inclusive. A gente começa a de fato martelar de fato. Então, assim... E ainda é um processo de criar cultura, porque ainda não é enraizado em todo mundo. Isso é natural também, é importante a gente falar, porque tem gente que chega, implementa, passa um mês, 2 meses, 3, desiste. Mas, porra, você tem quantos funcionários hoje, Júnior? Quantos colaboradores? Em torno de 500 hoje. Pô, você vai pegar 500 pessoas. Isso é catequizar dia após dia. Mas mudando de assunto um pouco... Você, esses dias, esteve na feira, na franchise, né? Feira de franquias e tal. Inclusive, teve a oportunidade de palestrar. Foi para a feira de... Os eventos que eu participei esse ano. Eu fui no Multi-Unity Franchise Conference em Vegas. Sim. E aí, isso foi em abril. E aí... fui com a delegação da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising. Fomos num grupo de 15 multifranqueados do Brasil, junto com o presidente da ABF, com a comissão de multifranqueados do Brasil. Foi um grupo bem bacana. A ABF faz um trabalho muito interessante, inclusive para franqueadores que querem fazer expansão internacional de franquias. Então, tinha um stand do Brasil na Feira Internacional de Franquias lá em Las Vegas, com marcas brasileiras que queriam expandir com operadores lá. Então, a ABF levou algumas marcas brasileiras para lá. Então, estávamos lá com essa delegação. E aí, eles me pediram que fizesse a curadoria da parte de marketing desse evento. E aí, eu apresentei em 2 oportunidades aqui no Brasil. Uma foi num evento na sede da ABF para 200 pessoas, que foi apenas para uma plateia de multifranqueados do Brasil. E agora, recentemente... agora no mês de junho, no congresso da ABF, na Franchise Week, no congresso de franqueados, né? Que eles dividem vários sub-eventos. E aí a gente fez um painel no congresso de franqueados com o overview do Multi-Unity. E aí eu apresentei esse overview do que foi apresentado lá como insights de marketing. Pô, que show! E já que a gente está falando disso, Luiz, o que é que você viu lá fora, inclusive que você fez esse overview aí, com esses insights? Quais as tendências? O que é que está acontecendo no mundo e que você enxergou que pode ser vantajoso ser trazido para o teu negócio, para o varejo brasileiro? Bom, o que é que mais me chamou a atenção nessa visita, né? Que não foi só o congresso, eu fiz uma semana também de visita técnica a lojas, enfim, foi uma viagem bem interessante. Eu tinha 2 anos sem sair do Brasil por conta da pandemia, né? Fiz uma viagem no final do ano passado para a Europa, que eu fiz algumas visitas também a lojas. Eu queria fazer uma pesquisa. Aí fiz uma pesquisa na Inglaterra, né, na França. E aí fiz Nova York e esse Multi-Unity em Las Vegas. E assim, o que mais me chamou a atenção no mercado americano, principalmente, é a preocupação que eles estão com falta de mão de obra. Então, assim, você entra nas lojas e não estão nem tentando lhe vender produto. É assim, você quer trabalhar aqui? Não é, você quer comprar um sapato, quer comprar roupa? Você quer trabalhar aqui? Vitrine de loja, em vez de estar com promoção, com produto, venha trabalhar aqui, estamos contratando, venha ser feliz aqui, venha ser você mesmo aqui nessa empresa. Sabe, eu tirei fotos disso, inclusive, que eu apresento aqui, de vitrine de grandes varejistas. E por que, Luiz? O que você sentiu com isso? Na realidade, a pandemia fez com que a relação das pessoas com o trabalho mudasse, né? Então, muitas pessoas acharam outras formas de trabalho, então que não o trabalho convencional que elas já tinham. Então, muita gente achou lá e não quer mais o trabalho que já faziam. O governo americano ainda paga auxílio emergencial para muita gente, então muita gente ainda não quis voltar ao trabalho.
E os Estados Unidos não têm uma proteção que o empresário brasileiro tem, que a gente achava antigamente que era uma proteção apenas do trabalhador, né? Que era um problema, né? Que é a CLT. Hoje a minha visão já é que a CLT hoje no Brasil é uma proteção para o empresário. Por quê? Porque garante que você vai ter a mão de obra, o compromisso da mão de obra de trabalhar. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, É por hora. Você né? pode estar lá e amanhã a você pessoa tem não alguém aparece. na escala e a pessoa pode não ir trabalhar. A pessoa não tem esse compromisso, essa obrigação de ir trabalhar, como aqui tem. Então a CLT no Brasil hoje, ela dá uma garantia para os dois lados. Que nos Estados Unidos não há essa garantia mais para nenhum dos dois lados. Tanto o funcionário não tem a garantia de ter aquele trabalho fixo, que a empresa contrata ele para aquelas horas, como a empresa não tem a garantia de que ele vai trabalhar, ele vai se ele quiser. Então, eu vi muita loja fechando antes do horário por falta de mão de obra, eu vi muito serviço prejudicado por falta de mão de obra. Então, e isso era muito tema da maior parte das palestras, a preocupação deles com a retenção, com contratação, com mão de obra, com como oferecer a melhor experiência de consumo sem funcionário. Então, assim, houve uma inversão total, e isso já aconteceu no Brasil e a gente não se deu conta. Se você pegar, por exemplo, a gente ainda tem a ilusão de que a gente, numa contratação, a gente seleciona os currículos. Eu tenho lá 10 vagas, vou pegar 100 currículos e vou escolher 10. Isso não existe mais há muito tempo. Hoje eu tenho 10 vagas, eu vou tentar ser selecionado por 10 profissionais. Então, eu vou ter que preencher os requisitos como empresa para que aqueles 10 bons profissionais queiram trabalhar comigo. E aí tem a ver com cultura, com valores. Para essa geração não é salário. Na geração anterior era dinheiro, era quanto eu pago. Hoje não é quanto eu pago. Quanto eu pago é um detalhe. É importante, mas não é o principal para a geração atual. Quando a gente olha para a pirâmide de Maslow, inclusive, o quanto eu recebo vira base, né? E aí as pessoas agora já estão se preocupando com o meio. A aspiração é outra coisa. Show. E aí mão de obra, é a principal preocupação. E aí a outra é experiência de consumo, né? E aí se falou muito de como oferecer a melhor, e aquela inversão, e aí eles usam muito o exemplo lá da Tesla, né? Que não investe em propaganda. E a distorção das verbas de marketing, que as empresas investem quase tudo em propaganda, e fica nada para experiência de consumo. E aí muitas vezes você faz uma propaganda e chega no ponto de venda lá, é uma experiência trágica, porque você não treinou sua equipe, você não faz um ambiente interessante, e não adianta você gastar tanto com propaganda. A propaganda tem que refletir a realidade da experiência que você vai oferecer no seu negócio. Você fala de Nova York e dos Estados Unidos, a gente tem referências de muitas varejistas de lá, muitas marcas grandes que são referências no mundo todo. Aí você me fala que foi para essas feiras e tudo, dessa análise que você acabou de fazer, o que você vê entre o varejo americano, dos Estados Unidos, e o nosso varejo? Qual é essa similaridade? O que você vê? Porque você me fala que lá hoje a busca é por profissionais, aqui nós estamos num momento diferente. Como é que você vê essa relação do varejo brasileiro e essa aspiração que todo mundo tem, que o americano que é o bom? Não, e que a diferença a diferença maior do varejo deles para o nosso, primeiro, é volume. O volume do varejo americano é uma coisa assustadora. Então, assim, tanto que eles têm que ter uma preocupação muito grande com logística de reposição de produtos. Porque eles vendem muito, tem que estar sempre repondo produto. E outro problema muito grande deles, nesse momento, é suprimento de produtos. A pandemia afetou muito grande o suprimento de produtos globalmente. Então, nessa última viagem, tanto na Europa como nos Estados Unidos, você claramente observa que está faltando produto nas prateleiras. Então, muito produto, eles não estão repondo o suficiente. Diminuiu a oferta de mix de produtos em muitas lojas, em muitas marcas. Profundidade de grade, você não acha... Ainda fruto da pandemia. Ainda fruto da pandemia.
Ainda é uma coisa que ainda vai demorar muito de normalizar. Então, assim, aí o mercado, aí a diferença do mercado americano é um mercado de muito maior volume, então é um mercado que vende muito o tempo todo, é um mercado que depende muito menos da mão de obra, então é um mercado que tem menos vendedores, o consumidor lá ele compra mais, é muito mais de autoatendimento do que o nosso. O nosso ainda é um mercado que depende muito em todos, se você pegar do posto de gasolina ao varejo, né? Posto de gasolina você tem o self lá, você abastece sozinho. É cultural, é isso. As tecnologias, aqui a gente já tem muita coisa de tecnologia que foi implementado lá. Ainda não vi muita coisa daquelas coisas aquelas Amazon Go, esses projetos da Amazon ainda não chegaram aqui. Tem lojas novas que não tem atendente, que não tem uma Taco Bell toda digital, que é um restaurante todo digital, que ainda não chegou nada parecido aqui. Vi algumas coisas em restaurante em relação à conta, que, por exemplo, a conta já chega na mesa, você já bipa o QR Code, já paga. Então, muita coisa, muita tecnologia para que você dependa cada vez menos de mão de obra, porque eles estão sem mão de obra. Então, aqui eu acho que ainda falta... A gente tem essas tecnologias, falta aplicar mais essas tecnologias. É cultural, como a gente falou antes, né? Primeiro a gente tem que trazer isso para habituar tanto o nosso público quanto as pessoas que já estão dentro da organização. Lá eles já tem dado a opção do consumidor dentro da loja, ele vai resolver como é que ele vai pagar, se ele quer ir no caixa, se ele quer pagar pelo aplicativo do celular dele, se ele quer fazer... Então ele paga do jeito que ele quiser. Ele escolhe como quer ser atendido. E muitas dessas formas não depende de um funcionário da loja lá na hora para fazer aquilo. Mas aqui a gente também já tem operações que tem lá o self-checkout, já tem algumas coisas nesse sentido. Agora você fala sobre isso e eu já observei algumas vezes sobre self-checkout, por exemplo. A quantidade, tem muita gente que gosta de pegar fila e ir no caixa. Tem ali mas os aí caixas, tem que ter o caixa, selfie, tem que ter o caixa. Não, mas não é sobre ter ou não ter, e sim de que o público prefere ir para lá do que muitas vezes você passar mais rápido em um outro caixa. Não sei se isso é cultural ou não. Tem operações que a fila vai gerar venda, que quando você não tem fila, parece que está vazio e não vende. Tem algumas operações que eu já vi sim isso, e aí tem que ver o estudo de cada... É igual restaurante vazio você não vai. Balada tem fila por quê? Porque fecha e não deixa ninguém entrar. E ainda para você passar e parar. Porque se não tiver fila, ele não vai Ninguém vender para. o VIP. Se não tiver fila, não vai fazer sentido ninguém ser VIP. Porque o VIP quer fazer o quê? Passar na frente de todo mundo, para todo mundo ver que ele está... E aí existe aquela velha lista de fila. 50 pessoas que eles botam, pede para Pra as pessoas botar lá chegarem dentro. 10 da noite e só libera meia-noite. Que é o quê? Aquela fila lá para todo mundo ver. Não, ali tá bombando, tá bombando. Porque não, a gente não abriu. Não... É estratégia. É estratégia. Estratégia. Então, aí a fila... Mas a fila tem que ser estratégia, não tem que ser erro operacional, não tem que ser... Até porque senão vai mexer onde você falou, né? Na experiência do cliente. Enquanto a fila é aquela coisa a fila tá gerando mais venda, ok. É a fila que o consumidor suporta ou deseja. Desejar a fila é uma coisa... mas tem gente que gosta de fila mesmo. Eu já entrei no parque da Disney, vi uma fila lá, entrei... Só porque tinha uma fila. Não sabia que era fila. É um brinquedo legal. Tá uma fila, quando acabou a fila era pra tirar foto com a pequena sereia. Fiquei... nem olha o que é, você entra na fila. Quando você vê uma fila... Você vai porque... é alguma coisa boa. Tá bom. Você vai e entra. Então, já caí nessa. O brasileiro já gosta de uma filazinha, né? Mas não é só brasileiro, não. Vou falar brasileiro, não. Não é só... É igual quando... Essa questão que, por exemplo, a gente fez uma visita técnica numa operação lá da Chili Beans. Sim. E aí eles falaram, por exemplo, da questão da dificuldade de mão de obra por conta do auxílio emergencial. E aí eles falaram, principalmente na Califórnia e Flórida, porque tem praia. Estados Unidos. Aí a gente fala, a gente ia pensar o quê? É baiano, é brasileiro? Não. Então não é. Assim, a gente tem um preconceito com o nosso próprio povo. Sim. Mas isso é uma característica das pessoas de todos os lugares. Então, eu não acho que seja uma característica só da gente ou só... Não, é todo mundo. Isso é do ser humano, né? E vem cá, Luiz, falando dessa parte de experiência do cliente, principalmente uma coisa que você percebeu e se fala muito do investimento de empresas na experiência do cliente.
A gente está reformulando um pouco agora o que, tanto o posicionamento de marca, unidades, que você falou, um pouco de spoiler, né? Da Mersan. E dentro dessa reformulação, desse reposicionamento, o que é que você pretende trazer em experiência do cliente para os clientes da Mersan? Por que eu estou perguntando isso? Quando a gente fala de marca, uma marca que já é líder de mercado tradicional, bem posicionada, ela já traz em sua cultura de colaboradores e em sua cultura de loja traços. Quando a gente reposiciona, esse reposicionamento também entra para hábitos dos nossos colaboradores, para a cultura dos nossos colaboradores, para tratamento com eles e também para com os nossos clientes. E como você vai trazer isso? O que é que você pretende trazer de novo em relação à experiência do cliente? Esse ano, nosso foco maior é, assim, 80% do nosso foco é equipe. Então, a gente vai focar realmente em valorização, treinamento de equipe. Então, porque essa experiência, 80% dessa experiência do consumidor quem oferece é a equipe. Perfeito. Então, a gente vai tratar dessa experiência com a equipe. E a gente já tem uma equipe incrível. A gente já tem a melhor equipe do mercado, isso eu não tenho dúvida, né? A nossa equipe é fundamental. A gente vai fazer um jantar semana que vem com 50 melhores vendedores da empresa do mês de junho agora. Cada um vende mais do que muita loja. Venda maiores do que lojas. Então, assim, são vendedores de resultado, vendedores de performance, vendedores muito bons, vendedores que atendem muito bem, que têm carteira de cliente. E aí é trabalhar melhor, ferramentas para que eles possam oferecer melhor essa experiência. Então, a gente está reformulando o layout de loja. Nossa loja vai ser muito mais funcional para que esse atendimento possa ser mais rápido. Então, a gente tá mexendo em muita coisa. Então, mais 80% dessa experiência melhor vai ser através da equipe. Perfeito. E é bom porque no fim é sobre pessoas, né? Pessoas, Nosso colaborador, Tudo se a gente consegue dar um bom tratamento, cultivar ele, fazer com que ele entenda a operação de uma forma leve, isso vai refletir no atendimento que ele dá para o cliente. Então, no fim, é sempre a gente estar preocupado e cuidando de pessoas. E entender, eu já vi muitos relatos no Mersan, já acompanhei, de que tem clientes que ele compra na Mersan, ok, mas ele compra do vendedor. Tal vendedor. É tal vendedor. É fulano da Mersan. Então, nós fizemos até uma matéria lá, um vídeo há pouco tempo, que tinha gente que tem 25 anos de casa, 26 anos, 28 anos de casa, e os clientes delas só compram com elas, não compram com outro vendedor, não compram em outra loja, é ali. A pessoa mora perto do shopping, mas compra com o vendedor da Senhor dos Passos. Aí ele compra ali na Senhor dos Passos, na mão de tal vendedor, ele paga a prestação no shopping que é do lado da casa dele. Ou o contrário, ele mora perto do centro, mas ele compra com o vendedor no shopping, que é o vendedor dele, que era o vendedor da mãe dele, que era o vendedor da avó dele, e aí paga perto de casa. Assim, a gente tem muito isso. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro o atendimento de muito tempo já de Robertinho e Thiago. Ele é fã de Robertinho. Ele gosta. Eu gosto mesmo. Quando eu chego na Mersan e ele não tá, eu chego com sem jeito. Roberto, Rafael tá garantindo sua promoção. Ele me mandou um WhatsApp hoje. Ele falou, é o melhor atendimento da cidade. Eu assino embaixo. Mas eu compro com ele, eu gosto. Ele mandou um WhatsApp hoje. Ele é de Itaberaba, eu estava em Itaberaba semana passada, aí mandei: Roberto, qual academia boa para treinar aqui? Aí eu acho que ele só viu o WhatsApp hoje, que eu acho que ele estava sem WhatsApp, ele mandou: eu só vi o WhatsApp agora. E você, bora mudar de assunto. Inclusive, falando, antes de mudar, que já sei onde você vai, inclusive é um cara que, ele estava em Itaberaba, eu acompanho ele nas redes sociais, ele vai na loja, foi para Itabuna, e aí, tipo, onde ele vai, ele faz questão de ir na loja, mesmo que esteja de folga, né? É um cara massa. E falando aí de academia, vamos falar de Luiz agora, no novo estilo de vida, o estilo de vida fitness. O cara que eu conheci. O cara que eu conheci. Ele tem a marra dele porque ele disse que nunca vai, mas todo dia ele tá lá. Eu lembro quando ele falava assim que perna serve pra descer do carro e entrar no elevador.
Hoje em dia tá fazendo esteira, se alimentando melhor. E aí, Tá praticando esporte, pô. nem seja negacionista, eu falei a verdade. Como é que tá esse novo Luiz? Um abraço para o Dr. Felipe. E John Vernon. Quem de Chico é o novato. E aí, como é que tá esse novo estilo de vida? Não, eu comecei o tratamento, né, durante a pandemia com o Dr. Felipe, perdi em média 60 quilos. Caralho. Nossa. É quase um peso de bariátrica. Muita gente acha que eu fiz bariátrica, eu não fiz bariátrica, né? Foi o tratamento realmente com os medicamentos que são homologados para perda de peso, enfim. E um pouco de academia. Não foi tanta academia, falta muito. Eu não vou mentir, eu não gosto de Você mentir. tava fazendo em viagem, Júnior. Eu já Viajando, você tava fazendo. Dia de domingo. Mas deve ter sido em 2 anos, uns 4 domingos e 3 viagens. Assim, eu não vou mentir para ninguém. Eu falto muito. Mas que Eu massa. sou aquele que eu detesto academia. Eu vou porque não tem jeito e quando não tem jeito. Mas quando dá para enrolar, eu enrolo e não vou. Agora, mais falando da parte dos prós, né? Desse novo estilo de vida de Luiz, da perda de peso e tal. Hoje você se sente melhor, mais disposto Com fisicamente? certeza, porra. Se você carregar 60 quilos a menos. E no trabalho? Quanto é que pesa um saco de cimento? Pesa quanto? 50. Você andar Andava sem com carregar um saco de cimento. E a disposição para trabalhar? Não, muda a disposição para tudo, né? Foda. Vai fazer tudo com 50 quilos a menos. E, continuando nessa parte ainda, você teve uma mudança de hábito na sua vida. Eu acho que todo mundo nesse momento de pandemia também se atentou muito mais aos hábitos de saúde e tal. Apesar de você ser esse cara que ele nega, né? Ele fala que não. Hábito de saúde? Ele gosta disso. Ele fala que não. Mas todo mundo teve essa mudança e, assim, uma das coisas que eu percebo é que influencia muito no humor. Luiz, ele era um cara mais estressado. Você agora é um cara mais leve que ele sorri. Eu sou tão tranquilo, é só não me estressar. Nem andar de all-star. É só David não mandar layout ruim. Aí eu tomo isso agora, tá vendo? Eu só tomo David isso. não mandar. Dá risada, Ai. Rudy, dá risada. Material que me irrite. Não atrasar as coisas. Não tem mais, tá vendo? Não acontece mais isso. Por isso você anda sorrindo. O povo não querer que eu mude a data comemorativa porque o material não ficou pronto. Não, Fora isso aí isso. não existe. Não, também Isso não. Aí Aí você já tá aí- Eu exagerando. lembro aquele adesivo que a menina da fornecedora queria do Natal, que eu perguntei se ela não queria combinar pra mudar a data do Natal. O adesivo dele já tá no prazo. Fornecedores. Então. Ainda só essas coisas assim. ainda tem isso pra poder administrar. Pô, e aí você falou uma coisa bacana, né? Você falou aí dessa parte de Natal. Vamos puxar essa onda de datas sazonais. Coisas que a gente já sabe que vai acontecer e às vezes o próprio mercado não se prepara para aquilo. No caso da Mercê é diferente. A gente já tem algumas datas marcadas, inclusive a gente tem algumas para discutir aqui após o podcast. E é bacana como ver que a gente, como empresa, eu gosto de ouvir isso assim, dita o mercado em relação a isso. Quando só tem São João, quando escuta o jingle de São João da Mercê, Natal, da mesma forma. E isso é uma coisa que foi criada, inclusive, tem que ser dito aqui o nome dele, Grande Rock Tavares, né? Faz parte da construção de marca da Mercê e toda essa parte de conceito e posicionamento. E que fez com que a gente Vulgo Painho. Vulgo Painho, pai de David, professor de David. E que fez com que a gente trouxesse esse clima para o mercado. As coisas estão mudando. São João pra gente, por exemplo, foi muito bom. Eu acho que todo mundo se surpreendeu com o resultado que o São João trouxe, porque a gente passou por um momento de pandemia onde não teve, a gente também não teve carnaval, e a gente vai chegar agora para Natal. A gente começa a pensar em verão e Natal. Qual a sua expectativa para o Natal desse ano, Luiz? A minha é muito positiva, mas eu contrario muito. Eu estava nesse evento que a gente estava lá da ABF, tinha um economista até do Santander, e as projeções dos economistas são péssimas para novembro e dezembro, né? Todo mundo está prevendo aí que o Brasil vai crescer PIB até outubro, e novembro e dezembro a gente vai ter Pós-eleição. PIB negativo. Mas o que eu falo para a equipe é, se vai cair, vamos tirar de alguém. Boa. A gente tem que crescer. E nosso objetivo sempre é esse,
A gente tem as melhores lojas, a melhor equipe, os melhores produtos, a melhor estratégia, a melhor comunicação. Então a gente não tem por que não fazer um excelente Natal. O consumidor vai sempre comprar sapato, vai sempre presentear. Sabe, esse ano as pessoas vão continuar. O ano passado já fizeram as celebrações em família, esse ano vão fazer mais, vão reunir mais, a maior quantidade de gente, que eu acho que o ano passado foi mais tímido, né? Ano retrasado foi só o núcleo familiar, ano passado aumentou um pouquinho, eu acho que esse ano já está superada essa pandemia, as pessoas já perceberam, o Covid está aí, mas é uma gripe comum, virou uma gripe comum, sim, as pessoas estão pegando, e aqui temos aqui 4 pessoas na sala. Claro, é bom a gente deixar claro de COVID que é por conta da vacina. Pode ter, lógico. Pode ter um monte de Covid e nem está sabendo, e a vida segue, ninguém está sentindo nada, sim. E pronto, sabe? E é isso, e virou uma gripe. Então, e a gente vai conviver com isso. Sim. Então... E é bom a gente deixar claro também que, assim, do mesmo jeito que foi o Covid, vão existir outros problemas, outras crises, outras gripes, e aí, o diferencial é como a gente lida com isso, né? Que eu acho que houve um exagero político, sim, nessa pandemia. Houve ou a gente tem muita gente que politizou, a gente tem muito gestor frouxo e medroso, que não sabia o que fazer, fez o que era mais cômodo, mais simples, mais fácil, o que era menos arriscado que todo mundo estava fazendo. Sabe? Eu acho que houve muita irracionalidade de toda parte. Então, acho que houve no mundo inteiro, não foi só aqui, foi no mundo inteiro. E eu acho que fizeram besteira aí. Houve muito exagero nessa pandemia. Agora, sabe uma coisa que eu gosto? Nós tivemos uma conversa no início da pandemia, lá na sua casa e tudo, e o pensamento da Mersan sempre foi muito esse. A mesma coisa que você falou agora. Nós temos os melhores produtos, nós temos a melhor equipe, então... nós vamos avançar, nós vamos passar, vamos encontrar uma forma de romper essa barreira, de dar um jeito nisso e trazer o mercado junto com a gente, né? Inclusive, nesse papo, eu lembro que a gente falava muito, na época, o comentário era do Omnichannel e também do enfraquecimento de loja física. E eu lembro que o Luiz defendeu uma coisa, que ele falou assim, eu não acredito que as lojas físicas vão deixar de existir. Muito pelo contrário. Eu acredito que o pós-pandemia vai aumentar o consumo em lojas físicas. E aí eu ainda falava, e a grande prova disso é que durante a pandemia, o online estava 24 horas funcionando, as lojas estavam fechadas, o consumo despencou e as pessoas queriam porque queriam a loja física. Perfeito. Porque loja física não é só compra, é relação, é relacionamento, experiência, é contato. As pessoas são seres que gostam de se relacionar. Sim. Então não é... Eu adoro, eu sou consumista, todo mundo sabe que eu sou consumista, não nego para ninguém. Então, eu compro na internet, eu compro em loja, mas eu adoro comprar em loja. Sim. Compro na internet também, mas minha preferência é comprar em loja. Eu gosto de ir em loja. É outra coisa. Real, a parte do atendimento, como você é tratado ali, muda todo o seu apego depois pelo produto, todo o seu zelo, a sua experiência com o próprio produto. E é uma coisa que é feita por pessoas também, né? Eu acho que o digital deixa muito frio. Todo mundo, a gente gosta de pessoas, inclusive o Brasil é referência por esse trato mais quente com pessoas, mais próximo e tal. Então, o digital acaba perdendo um pouco disso. E aí é onde entra essa parte de experiência do cliente, do usuário. Quando você falou das pessoas que têm 28, 26 anos de Mersan, como é o caso de Cida, como é o caso da Gorda de Alagoinhas, não me entendam mal, é um apelido que ela gosta. A Gorda é magra hoje. A Gorda é magra. Ela perdeu muito peso. E ela gosta de ser chamada assim. É assim que ela chama. Elas são muito Neilma próximas. É a Gorda da Mersan. Neilma, Elas são muito próximas do cliente e é justamente esse. Você não chega um dia na Mersan e você vê essas pessoas sem um sorriso no rosto, energia lá em cima e te colocando pra cima. Isso é experiência do cliente. Isso é atendimento com experiência para o cliente. É você chegar em um comércio, chegar em um lugar e se sentir em casa, se sentir acolhido. Por que eu cito algumas pessoas quando eu falo aqui? Porque são pessoas que eu já tive próximo, eu tive a oportunidade de ser atendido e ver como elas trabalham e com alegria no rosto. Uma fala, inclusive, delas nesse vídeo nesse documentário que a gente fez há pouco tempo. Acho que foi pro Dia da Mulher. Foi Dia da Mulher.
foi pro Dia da Mulher, que ela fala assim, eu deixo meus problemas em casa, eu esqueço meus problemas em casa. Aqui é só alegria. Poxa, essa é a melhor parte do jogo, porque quem tá chegando lá, às vezes também tem problema, velho. Lógico. E você chega com um sorriso, com energia boa, Transforma com tratamento o dia bacana, de alguém, poxa. você muda o dia de uma pessoa, que através do digital a gente não consegue fazer. Infelizmente a gente não consegue fazer. Isso é fruto do atendimento presencial, é fruto da loja física, é fruto do atendimento para o cliente. Inclusive é uma coisa que a Mersan sempre dedicou muito esforço. Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhei lá, de pegar treinamento do grupo Friedman de vendas, treinamento de gerente, treinamento de supervisão, e sempre muito focado em como está atendendo melhor o cliente. Isso é muito bom. E aí, vamos falar de quê agora? Puxa aí, David. Eu quero. E falaram que ia ter polêmicas. As polêmicas, eu quero saber sobre isso. Quer falar de polêmica de quê? Quero... Política, BBB? Não, o massa... BBB já passou. Fazenda. Sabe o que é massa? Não, é... Micareta. A gente falou Micareta, aqui... gente. Micareta. Micareta de Feira de Santana. Não, pô, mas Não, se liga. eu posso falar minha opinião em relação a micareta? Vai Eu falar, fale. isso eu quero ouvir. Eu acho que micareta, eu acho primeiro uma estupidez a cidade fazer micareta em setembro desse ano. Uma irracionalidade total. Por que, Luiz? Isso é um Por quê? corte. O quê? Isso é um corte. Um corte por quê? Porque eu tô falando que é estupidez Não, e Não, irracionalidade. é pra acontecer, é um corte, a gente tem que falar isso. Porque assim, a gente não fez um São João, que é A melhor data. Feira de Santana tem uma vocação para o São João. Eu acho que se o Brasil tinha que ter 5 grandes festas de São João, uma tinha que ser Feira de Santana. Sim. E era para ser a principal. E era um evento que tinha que ser de um mês e traria recursos para a cidade. Uhum. A gente tem aí, a Bahia tem várias cidades que fazem São João que não tem como trazer os recursos de volta. Porque não tem hotel, não tem restaurante, as pessoas não têm onde gastar, onde trazer dinheiro de volta. O Micareta de Feira, há muitos anos, ele não traz recurso para a cidade. Não é que eu sou contra o micareta. Eu sempre gostei do micareta. Eu sempre curti micareta, eu sempre brinquei micareta. A gente, como empresa, sempre apoiou o micareta. Mas eu acho que, para a cidade, estrategicamente, do jeito que o micareta vem sendo feito, ele não traz recursos. Já não gera mais o que ele gerava anteriormente. Eles tinham que colocar, assim, ou faz bem feito, e eles não têm feito bem feito, e você anunciar em julho que você vai fazer um micareta em setembro. Não é um aniversário. Sabe? Se eu fosse fazer meu aniversário, que é outubro, eu podia resolver em julho. Mas um micareta de uma cidade, eu não posso resolver em julho para fazer em setembro. Você não consegue as grandes bandas. Você não consegue que as empresas se organizem. Você não consegue que os patrocínios venham, você não entra nas programações das empresas, você não consegue fazer nada, você vai fazer meia boca, e aí você pode acabar com uma coisa público, que já não via tão bem. E foi feito por conta de uma retaliação em cima do São João, né? Porque nem o São João que existiu ficticiamente aí nos interiores e tal, só pra tapar buraco. Não fez, foi ridículo. E São João, assim, tinha que ter feito. E assim, não fez, assume que não fez, e bola pra frente. É a principal data do Nordeste. Vamos começar a trabalhar agora pro ano que vem. E pega o exemplo lá de Petrolina, que eu acho que hoje é o melhor e maior São João do Brasil. Que estrutura. Que vamos fazer melhor. Não é olhar o que ele fez, não. Porque eu acho que o que ele fez é dele. Mas é criar o nosso modelo dentro do que a gente pode fazer. Com a nossa identidade. Com a nossa identidade e pensando, vamos fazer o maior São João do Brasil. E levantar o título que é de feira, né? Que é Princesa do Sertão. Pô, a gente é entroncamento, a gente tem a melhor localização aqui para fazer com que esse São João, além de já pegar as pessoas que são da cidade, que saem para todo o restante do interior em busca de um bom São João, pegar quem é de Salvador, pegar de todo o entorno e alimentar o nosso comércio. A gente não vendeu a cidade como... Nem com... Eu gosto de uma fala... Exato, com uma fala que você disse pra gente. Um ponto como se fosse um entroncamento mesmo. E daqui, a gente não temos o São João aqui, mas temos próximo. E eu vou te dar isso aqui, a possibilidade de você ir. Estrutura de hotel, a gente tem estrutura de restaurante para que as pessoas fiquem em feira e vão curtir o São João perto. A gente não fez nada no São João. E mesmo assim, a rede hoteleira da gente teve acima de 90% de ocupação. A gente teve movimento na cidade no São João. Imagina se a gente tivesse feito alguma coisa.
Aí a gente faz um micareta que há muitos anos, o micareta é a semana do ano que os hotéis de feira são mais vazios. Você tem um evento turístico na cidade e os hotéis esvaziam. São João, eu fui para Santo Antônio de Jesus, peguei um hotel na beira da estrada, num posto de gasolina, para reservar, foi sufoco para conseguir vaga, só vendi o pacote de no mínimo 3 diárias, custava R$ 2.200 o pacote com 3 diárias. Caralho. Um hotel de beira de pista. De beira de pista em Santo Antônio de Jesus. E todos os outros eram esse preço. Isso traz recurso? Traz. Tinha gente extra trabalhando no hotel, o hotel pagou imposto, os restaurantes da cidade estavam todos cheios. Santo Antônio tem estrutura para receber pessoas no São João. Não tem a que feira tem. Muita cidade vizinha que fez, eu discordo totalmente que tenha feito. Porque o dinheiro não vai voltar. A cidade fez, aí a pretensão política do prefeito que fez. Mas, Feira de Santana, não. Feira de Santana, se fizer... Eu fui no show de Ivete em Juazeiro, 50 anos de Ivete em Juazeiro, você não achava um hotel em Juazeiro e Petrolina. Lotou as duas cidades. O São João lá, a mesma coisa. Mais de um mês você não achava onde ficar. As pessoas saíam de casa para alugar suas casas. E aí, Feira acha que não deve fazer. Feira acha que deve fazer uma festa falida. Que a micareta é uma festa falida. Nem as empresas que viviam de micareta vivem mais de micareta. Quem fazia camarote não faz mais camarote. Quem fazia bloco não faz mais bloco. E o que você acha que fez uma festa que era forte... reconhecida nacionalmente. Era a maior micareta do Brasil, a micareta de Feira de Santana, com que essa festa, aos poucos, fosse acabando. Falta de planejamento e muita incompetência. Muita gestão com incompetência. Porque foi preciso muita incompetência para acabar. Mas não faltou. Se você pegar... Divulgação sempre era ruim. Deixaram-se criar uma imagem de violência que não existia. Isso é verdade. Cadê o trabalho de mostrar que não era violenta? Aí todo mundo dizia, a feira é violenta, a micareta de feira é violenta. E cadê os números de violência que não existiam? E cadê o trabalho para mostrar que não é violenta? E cadê o trabalho de mostrar a parte boa do micareta? Perfeito. Aí, só quero fazer, porque fazer para gastar dinheiro contratando banda, dando feriado, porque vai dar voto para alguém, pelo amor de Deus. E é um momento político, né? E falando, já que a gente está entrando nessa questão, Júnior, a gente vem passando assim por alguns... Feira vinha caminhando muito bem como cidade em relação à infraestrutura, e a gente começou a passar por alguns problemas de um número maior de pessoas na rua e sem uma política para reverter isso, para amparar essas pessoas, nosso calçamento, nossa infraestrutura de rua, nas principais, perfeito, quando a gente vai entrando nas paralelas aí, são horríveis. A gente tem um bairro como o Sim, que vem crescendo cada vez mais e não se preocupa na estruturação dessas vias. E, enfim, a gente meio que vê uma cidade em crescimento, uma cidade querendo crescer, onde o privado puxa Feira é uma isso. cidade que há muitos anos ela cresce pelo privado e é abandonada pelo público. E é abandonada pelo público municipal e estadual. A gente não tem, e isso é culpa do feirense. Porque a gente não tem representatividade política. Quantos deputados a gente tem? A gente elege? Todo mundo chega aqui e tem voto em feira. Quantos deputados da cidade tem eleitos? Pouquíssimos. A gente tem uma bancada de 1, 2 federais. E falta essa consciência política na A população. gente já teve 5, 6. Aí na hora de emenda de bancada, a gente tem 1, 2 que podem mandar emenda de bancada para feira. Aí você vai para cidades menores, tem 5. O dinheiro vai para onde? Estadual a mesma coisa. Aí o dinheiro vai para onde? Aí feira fica lá. Todo mundo chega aqui em feira, toma-lhe voto. É 5 mil votos para um, 10 mil votos para outro, 15 mil votos para outro. E a cidade esquecida. Segundo o maior colégio eleitoral do estado, não faz uma bancada, chega lá em Brasília, ou chega lá na Assembleia, não tem representatividade. E onde está esse grupo político de feira para fazer essas coisas acontecerem de uma forma diferente? Porque assim, feira tem hoje 700 mil habitantes, né?
Eu acho que se a gente bota o fluxo, a gente deve receber por mês aí 1 milhão e 200 mil pessoas aqui na nossa cidade. A gente é entroncamento, a gente tem um papel importante para a sociedade, para a Bahia. E onde é que está a nossa força política? Por que não existe um novo ou uma mobilização de pessoas para fazer com que essas coisas aconteçam? Porque assim, a gente olha ao em nenhum âmbito, né? Municipal, estadual e federal. Se a gente vai comparar a feira com outras cidades que têm a mesma população, bicho, a gente só está atrás. Você pega um monte de cidadezinha pequena, tem bancada de proporcional muito maior. Não digo nem proporcional, maior do que a nossa. E aí a gente fica cada vez mais no cenário, porque não adianta, o dinheiro para as coisas vem de Brasília. Uhum. E quem decide são os deputados. Muito do dinheiro é de emenda de bancada lá. E se a gente não tem força lá, a gente não vai ter dinheiro para fazer. O governo do estado, parece que feira não faz parte do estado. Porque quando você olha proporcionalmente o que é investido na capital e o que é investido no interior, só existe a capital. Então, mas mesmo assim, feira cresce, porque feira é uma cidade. Eu acho que é muito comércio, exatamente privado. Essa frase comércio, sua empresário mesmo. Comércio, o pessoal de distribuição, o pessoal de indústria daqui. O empresariado de feira realmente faz a diferença. E faz a cidade crescer. Além de trazer, se a gente tivesse, para infraestrutura, se isso fosse casado com o público, a gente não tinha cidade no Brasil que batesse. Verdade. Inclusive, vamos falar do Sim. O Sim foi um bairro que o privado criou e meteu pau. Mas sem ordenamento. Sem, porque precisava da parte pública, foi né? Foi uma zona. Porque aí você tem, é aquele acesso bizarro. Ali era para ser uma via dupla, era para ter recuo, era para ter um monte de coisa, mas não teve ordenamento nenhum. E por que essas coisas não acontecem, Luiz? Quem sabe? Se eu soubesse. Eu não quero nem saber. Bora sair desse clima de política, que é um clima pesado. Bora? Porque assim, senão a gente vai começar a reclamar de um monte de coisa que sozinho a gente não vai... controle, nós não temos controle. É só lamentar, porque assim, a gente queria que a cidade da gente estivesse em outro patamar. Uhum. E infelizmente ela não está. Se tivesse de fato, como você falou, uma força, a força que o privado tem e o público estivessem andando juntos, gestão. Pô, nós estaríamos voando. Eu acho que a palavra-chave... Falta gestão, falta planejamento, acho sabe? que a palavra-chave é gestão. Hoje a gente tá não tem gestão. falando em julho que vai ter um evento em setembro, que a gente não sabe nem quando é, que marcou a data Como agora. vai ser? Não tem uma demonstrativa de estrutura, não tem nada. Fato. Aí em julho agora, era para estar lançando o São João no ano que vem. Pronto. Tudo pronto. De fato. Não é chegar em abril do ano que vem e falar, vamos fazer ou não vamos fazer São João? Como é o carnaval de Salvador. Salvador vem. Eu lembro que Salvador, Salvador, antes do próprio ACM Neto ser prefeito, eu lembro que Salvador era assim. Chegava no dia 20 de dezembro, começava a discussão se ia ter ou não ia ter queima de fogos no Réveillon. Não, tinha essa discussão, não sei se você lembra, aí começava essa discussão. Ah, não tem dinheiro para fogos, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E aí a cidade começou a encarar essas coisas como atração para turista. Uhum. E aí faz um dos maiores réveillons do Brasil. E aí a rede hoteleira lota, e aí tudo lota. E sabe que retorna. E aí o carnaval, que era deficitário, passou a atrair recurso e a iniciativa privada com planejamento. Mas a Prefeitura de Salvador fez o quê? Planejamento. Ela começou a tratar o público como a iniciativa privada trata. Consultorias, planejamento, gestão. Não é botar qualquer um para fazer de qualquer jeito, improvisar e fazer em cima da hora. É bacana você falar isso. A gente está a gente está em um ano político, né? E aí, nesse momento, muitas coisas começam a se apresentar, muita gente que não dá ousadia começa a aparecer e tal. E a população sempre se deixa enganar, sem entender o que de fato vai beneficiar o todo. Né? Querendo ou não, quando a gente fala de política, todo mundo é egoísta, pensa nos seus interesses. Olhando para o cenário, sem falar
de voto, sem falar de nada, mas olhando para o nosso cenário, o que é que você acha que precisa para o nosso país e para o nosso estado? Bom, eu acho, muito sinceramente, eu acho que, falando economicamente, a nível nacional, tanto faz A ou B, eu acho que um ou outro. O brasileiro já se deslocou disso, sabe? Tanto a gente já conviveu com um, já conviveu com outro. Não é uma coisa que vá mudar a vida do brasileiro, ou enfim. Então, pouca diferença vai existir. Acho que vira um voto de representatividade, né? De ideologias Mas e eu tal. concordo, tem os extremos ali que A eles política brigam ainda, mas no geral... A política econômica vai ser parecida, sabe? Então eu não vou nem entrar nisso, porque minha opinião em relação a isso eu acho que há sim um exagero da mídia em relação ao presidente, porque ele fala muita besteira, fala o tempo todo. Mas eu não vejo ele fazer tanta besteira. De fato. Então, eu acho que querem criar um monstro. E quando você tenta criar um monstro que as pessoas não veem esse monstro, acaba fortalecendo. Não, mas é a estratégia de quem quer criar, então... Mas eu acho que economicamente muda pouco um ou outro. Estado também não vejo muita diferença assim econômica. Agora o que eu gostaria era que os deputados, a gente em feira criasse uma bancada de deputados de feira. Não importa qual partido, não importa qual... Mas que tivesse essa representação... Mas que a gente tivesse representação de Feira de Santana, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa do Estado. Eu acho que isso para a cidade é importante. E aí pode ser de situação de oposição, pode ser do partido que for. Eu acho que Feira de Santana merece ter de novo uma bancada aí de 5, 6, 7 deputados federais. E 5, 6 estaduais. E nós já tivemos. Pois é. Hoje acho que tem 2 federais, né? Nem sei. Não sei responder. Enfim. Muda o assunto. Já pesou. Falou de política, o clima pesou. Não, mas é porque vai ser pesado, né? Não tem jeito. A única coisa que eu me preocupo, e assim, eu torço para que não aconteça, é uma guerra entre a população. Mas eu acho que não vai acontecer não, sabia? Eu acho que tem que ter mais respeito. Eu acho que há núcleos extremistas dos dois lados, mas eu acho que, no geral, a população não é extremista, então acho que não vai... Eu acho que a gente tem que ter um respeito de ideologias e de opiniões e entender que o outro pode ser diferente de você. E eu acho que, no fundo, todo mundo quer o melhor para o país. Sim. Tanto o eleitor de A quanto de B. Então... Cada um enxerga um lado, os dois têm qualidades e defeitos. Cada um põe um peso maior em um defeito ou em uma qualidade do outro. E a democracia é isso, né? Cada um vai votar no que achar melhor e a gente vai ver o resultado aí, vai ver o que é que vai ser. E a gente vai ter que conviver com o resultado que der, como a gente sempre conviveu. Perfeito. E o país vai continuar independente de quem ganhar. Perfeito. Exatamente isso, o país vai continuar independente de quem... Economicamente olhando, quando você olha para o seu negócio, você não vê então grandes impactos independente do resultado das eleições? Sinceramente, não. Quantas vezes a gente achou que ia ser uma tragédia, que o mercado achou que se não sei quem ganhar vai ser uma tragédia? Mudou alguma coisa? Não. Mudou alguma coisa? Não. O brasileiro já acostumou. Já teve tanta loucura nesse país, tanta confusão. Eu acho que o que acontece é as pessoas justificando um erro, uma falha, um mau resultado de negócio na política. Porque eu acho que nossa postura tem que ser olhar para aquilo e tentar reverter de qualquer forma, não ficar buscando culpados ou se lamentar. Exatamente, eu acho que o privado é isso. Independente do que estiver acontecendo lá... Eu acho, sinceramente, que as duas políticas econômicas vão ser muito parecidas.
Vamos dar cara. A cara. Muda o nome de uma coisa ou outra. É. Muito parecido. Cara. Acho que é isso. É sobre isso. Vamos lá, puxa aí pra gente terminar. Não, pelo Rui tá olhando ali, já tá no horário. Tem horário, Roger? Rui já tem umas 2 olhadas ali e É falou. mais um assunto polêmico, agora é mais divertido. É. O menino, filhinho de papai, que anda pelo mundo gastando dinheiro. Segundo o Vamos jornalista. contar essa história? Eu vou até no banheiro. Né? Não, ele é que teve uma história de um pseudo-jornalista. Você é benquista na cidade, né? Não, eu sou uma pessoa que... Sincera. Sincera. E às vezes é mal interpretado diante dessas... Não. Das viagens e tudo Não, que... não. Não o quê? Não, é diferente. O quê? É diferente. Como? Então explique. Eu tive uma discussão com uma criatura Muito conhecido. que anda nos lugares pedindo dinheiro para os outros. Ainda E é aí, assim. Tenta extorquir as empresas. E aí eu tive uma discussão porque eu não acho correta a postura. E aí tive uma discussão séria com essa pessoa. E coloquei minha posição em relação ao que eu achava em relação a ele, a profissão dele e tudo. E aí depois fui homenageado na capa do veículo que dele. ele chama de jornal, dizendo que eu sou, um filhinho de papai que vive em orgias e farras Brasil afora, gastando a fortuna de meu pai. Aí fiquei ofendido por causa do Brasil afora, que podia ser mundo, né? Mas faz parte. Acontece muito disso, né? É visibilidade, né? Se tem. Não ligo não. Tá nem aí. Sinceramente. Tá vendo hoje? Você me conhece. Tá vendo? Você Ele me não conhece, liga, ele não você liga. sabe como eu Ele não ligo. tá nem aí pra porra nenhuma do que estão falando. Foda-se. Acho que independente disso, tá sempre gerando resultado. Então... E ainda quer mais botar a vida pessoal. Isso ainda em jogo. mais Foda-se. de quem veio, né? Que não tem essa. De quem veio, Não a tem gente essa sabe. moral pra. A gente isso. sabe quem é e o que é. E o que representa para a cidade, pelo amor de Deus. Em representação para a cidade, você falou aí agora, eu vou voltar para um assunto sério. Qual é a representação da Mersan? Do grupo Mersan? Eu vou puxar a feira, a gente sabe que tem em outras cidades, está em outros locais, mas qual é essa representatividade? Né? Eu acho que grandes empresas, boas empresas, mudam a imagem e mudam uma cidade como um todo. E feira é feita de suas grandes empresas. Então a gente tem grandes exemplos de boas empresas em feira que acabam dando a cara da cidade e a imagem dela aí nos lugares. Assim como empresas ruins mancham a imagem da cidade, você tem grandes empresas que credibilizam a cidade. E a Mersan é uma dessas que credibiliza. Então, quando você chega em qualquer lugar e a referência da Mersan é muito positiva, isso também reflete na cidade. Quando eu falo de grandes empresas que mudam lugares, eu tive, por exemplo, esse ano em Atlanta, nos Estados Unidos. O que ter grandes empresas faz com a cidade? A Atlanta tem Coca-Cola, tem CNN, tem Delta Airlines. Só marca gigante. A cidade... Então, muda uma cidade. E uma cidade altamente desenvolvida por conta dessas tem grandes referências. empresas. Então, assim, você ter boas empresas, empresas sérias de credibilidade... para uma cidade é muito importante. O contrário também é péssimo, né? Uhum. E a gente, em muitos momentos, já chegou em lugares que a imagem de feira era muito ruim por conta de algumas empresas ruins da cidade. Sim. Nós tivemos um momento que a imagem de feira era ruim no Brasil. Né? Em alguns segmentos e aí as boas empresas têm um papel de reverter isso em segmentos. Uhum. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso. Então, quando você olha no nosso segmento de calçados, no nosso segmento de varejo, a gente a gente ajuda a criar uma imagem muito sólida, séria, forte da cidade de Feira de Santana.
Como, por exemplo, você pegar, por exemplo, o Boulevard Shopping Feira. É um equipamento que deixa uma imagem da cidade no segmento de shopping center muito bom. Porque é um equipamento muito bem posicionado na indústria de shoppings. Então você tem grandes empresas, você tem aí grupos empresariais na cidade que são o Grupo Nobre, que é um grupo que hoje que tem uma imagem muito forte, muito sólida. E virou referência. Você tem muitas empresas que são referência. Você tem Brasfruit em feira, assim, citar algumas, mas tem muita empresa muito grupo feira forte. Muito forte. E muito séria, muito respeitada. E isso é muito importante. Né? Isso eu acho que é a força da cidade. A força de feira do privado é isso. São grupos muito grandes, muito bem posicionados. E muito sérios. Exatamente. Muito sérios e respeitados. Exatamente. Então isso é um ativo, né, de qualquer município. Isso é um papel que todas essas empresas têm, né? É verdade quando falam que eu ouvi isso uma vez. Eu saí na polêmica, voltei no assunto não, sério. agora não, é porque eu tá indo demais. Mas tem uma outra polêmica que eu ouvi certa vez, que era assim, a família e o grupo Mercedes e Santos, eles têm a chave da cidade, do comércio da cidade, que só faz o que eles deixam. Isso pra meu pai na rádio esses dias, gente, uma maluquice. Perguntou se ele tem a chave da cidade? Foi. O que abre e o que fecha. O que abre foi lá mesmo que eu vi. O que abre e o que fecha. É a Mersan que dita isso. Gente. Eu achei meio absurdo, mas. Não, hoje o que acontece? Hoje, meu pai é o presidente da CDL, que a CDL hoje. Ela tem uma interlocução muito grande com a Associação Comercial e Sindicato do Comércio. Então, assim, as três entidades, elas só vão juntas para as coisas. Então, elas vão com o mesmo pensamento, vão com a mesma... Sabe, eles discutem muito, eles trocam muito. Assim como com as outras entidades da indústria. Então, as entidades hoje empresariais de feira têm uma união muito grande. Eu sou presidente da Associação de Lojas estou presidente da Associação de Lojas do Shopping. Então, assim, a gente participa de algumas negociações e decisões, mas a gente não decide nada. E a fim de trazer benefícios, né? Porque então, aqui tudo porque vocês sabem, por exemplo, que se a gente decidisse, era tudo 24 horas o tempo inteiro. Não tinha chave, até porque não ia ter porta. Não fechava nunca. Você sabe qual é a minha opinião. Então não existe. A maior prova é essa. Porque eu sou a favor de um mundo em que as coisas funcionem 24 horas. Até porque, na minha visão, quanto maior a carga horária dos lugares, mais emprego você gera. Mais facilidade, mais consumo. Se você aumenta um turno, você emprega mais gente. Se você emprega mais gente, é mais gente consumindo. Sim, se é mais gente consumindo, tem mais gente vendendo, você vai precisar contratar mais gente. Alimenta todo o mercado, né? Então, fechar, diminuir o horário, é bom para quem? Eu gosto dessa visão e falando sobre a família Mercedes Santos, o que eu vejo de diferencial é porque, assim, todos vocês sempre trabalharam muito, né? Desde novo. Júnior, com 14 anos, estava abrindo loja, viajando como motorista para abrir loja. Isso é o que eu escuto dentro do grupo. Tive a oportunidade de vivenciar algumas coisas lá. Pedro também. Todo mundo se dedicou a investir seus esforços para trabalhar na empresa e fazer aquilo ali virar. Eu acho que na cabeça, né, seu Luiz é um cara que eu não conheço alguém que não tenha ele como exemplo e inspiração, porque é um cara que o trabalho anda junto com ele. A pechincha também. Ele é o que ele gosta. Mas o trabalho anda junto com ele. E é um aprendizado, inclusive, falando do Grupo Mersan e das pessoas que todo mundo tem a oportunidade de conhecer ali, é um aprendizado gigantesco, né? Eu acho que esse talvez seja o diferencial e porque vocês sejam aconselhadores em muitos negócios, na verdade, né? Eu acho que sentar para conversar com o seu Luiz, com o Júnior, é um aprendizado gigantesco e sempre traz muitos ensinamentos. O grupo é muito forte, mas é fruto do trabalho e, inclusive, não foi sempre assim. Passou por momentos de dificuldades, como todo negócio, mas nunca deixaram a peteca cair, muito pelo contrário, sempre se empenharam para fazer a realidade ser
ser diferente. Eu acho que essa é a grande sacada. É tudo equipe, né? Eu assisti uma palestra, até lá em Las Vegas, eu vou procurar o nome do cara aqui, peraí, que foi tanta palestra que eu assisti lá em Las Vegas, é de um jogador de futebol americano. Ele é tipo, ele é mais velho, ele devia ter seus 60 e poucos hoje. Ele na época era time, né? Na época ele era tipo aquele... É tipo o marido de Gisele Bündchen hoje. Tipo, ele era um dos melhores da época dele. Deixa eu ver se eu acho. Eu tô procurando aqui no celular a foto dele, mas eu vou achar. E aí ele falando, né, que ele foi para um time lá e ele era o melhor. E no primeiro jogo ele fez a entrevista, ganhou lá bem. Aí fez a entrevista e na entrevista ele falava, não, porque eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, pererei. Jogo seguinte... apanhou o jogo inteiro. Ninguém protegeu. Ninguém do time protegeu ele. Ou seja, aí ele entendeu que não, ele ganhou por causa do time. Então, assim, a Mersan é um time, que é uma equipe, são 500 colaboradores que são muito bons. Exato. A gente está lá, na realidade, liderando e direcionando, e a gente está numa posição privilegiada de poder conduzir, de poder está trazendo todo o direcionamento, toda a inovação, mas assim, é toda uma equipe que traz todo esse diferencial para o mercado, né? E é quem está na ponta com o consumidor, é quem traz o resultado, é quem encanta o consumidor, quem oferece a melhor experiência. E a gente a Mersan só é essa empresa graças a cada par de sapato que é vendido em cada uma de nossas lojas. E a Mersan, inclusive, falando sobre essa ideia de time, é muito bacana ver que assim, a Mersan prefere trazer quem já está com eles para continuar caminhando junto, ser promovido e tal, do que contratar do mercado. E eu acho que esse é o maior nível de reconhecimento para os colaboradores e isso traz um nível de pertencimento muito maior. Porque a gente tem cases ali como o Mavi, Batista, que também passou, Flávio, que hoje ainda tá no grupo, de pessoas que começaram como vendedor lá na ponta, alguns até começaram como estoquista e hoje são ou compradores ou gerentes de loja. Então, assim, tem essa escala de crescimento, né? Exatamente, você tem a oportunidade de fazer carreira ali dentro, né? Isso prova que a empresa olha também para quem está com eles. E essa preocupação da empresa em não adianta a melhor estratégia se lá na ponta você não tiver as melhores pessoas, porque é de fato onde a coisa acontece. E no final sempre vai ser isso, né? A gente fala muito sobre time, inclusive aqui na RD, a gente gosta de trazer a galera para perto disso, porque assim, a gente não faz nada sozinho, né? A gente conversa aqui com a galera e a gente fala, pô, se hoje a gente tem 20 vezes mais problemas do que a gente tinha há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. Em contrapartida, a gente tem 12, 13 pessoas a mais do nosso lado. A gente tem uma energia muito maior, muito mais pessoas dedicadas e vivendo isso com a gente. Que a gente não faria metade, um quinto do que a gente faz, se não fosse a galera que está junto com a gente. Nada se faz sozinho. Eu acho que o entendimento sobre isso é o que faz as empresas conseguirem perseverar e vencer. Eu estava brincando com o David esses dias. Hoje a gente tem 14 pessoas junto com a gente. E eu lembro quando a gente precisou contratar o primeiro estagiário e eu olhei assim, não dava, né? Não dava. Aí não dava, tinha medo. Meteu as caras, foi. Precisou contratar o segundo, o terceiro, nunca dava. Meteu as caras, foi. E tipo assim, uma coisa que eu falei com ele, eu falei assim, véi, nunca podia. Mas sempre que a gente fez, a gente conseguiu crescer depois daquilo. Porque não é sobre você, é sobre as pessoas que você tem contigo. É sobre o time que você monta. Dá pra entender bem uma frase de Henry Ford, que ele fala que podia tirar tudo dele, só não tira o time dele. Porque ali ele cresce. Achei aqui o cara do time da palestra, Emmitt Smith, que ele foi Emmitt Smith terceiro, ex-jogador de futebol americano, profissional que se tornou o maior running back de todos os tempos na National Football League americana, né? Então foi o que apanhou, porque no primeiro jogo dele só falava dele, aí o time não protegeu, aí ele entendeu o papel do time, né? Eu acho no game. Acho que o empresário que for egocêntrico, tiver uma visão fechada, é um cara que não dura muito, velho.
Eu achei que ele tinha 60, ele tem 53. E você falou de Henry Ford, outra coisa que aconteceu que é bem interessante, ele estava dando entrevista e um cara pergunta sobre uma peça do carro. E ele não sabia responder, ele chamou o engenheiro para responder, e aí o jornalista falou assim, como você não sabe a peça que você tem dentro do seu produto? E ele responde, eu não preciso saber de tudo, mas as pessoas que estão comigo sim. Isso é massa, isso é fantástico. Show! JR, muito obrigado, velho. Quanto tempo, Rudy, você tá aí cronometrando? 1h30? Rendeu. Não foi muito, não. Não, Rendeu. Aonde? A gente falou de política, polêmicas. Eu cortaram a parte da polêmica antes de eu chegar. Tava barril, foi? Tava pesado? Nada, foi tranquilo. Foi tranquilo. O bom é que é isso, né? Júnior não tem problema em falar de porra nenhuma. Uma coisa que fala sobre Luiz, foi o que eu respondi ali quando eu tava lá fora, foi sincero. Porra, e tem que ser. Deixa eu mijar. Mas pô, eu gostei muito do rumo que a gente levou, porque como outros podcasts, inclusive o com Gleice, uma coisa ficou muito presente aqui, sobre a importância das pessoas que a gente tem com a gente e principalmente dessa integração de time, né? Uma coisa que se fala muito, muita gente trata a empresa como família e hoje em dia a gente já trata isso como time porque time tem que ser de performance. Claro, não vai faltar engajamento, não vai faltar acolhimento, mas um time é feito para performar. E quando essa performance, no caso da Mersan, no caso da RD, é preocupação com os outros, preocupação com as empresas, preocupação com os clientes, o nível de acolhimento, o nível de pertencimento e proximidade, tanto do time quanto dos clientes para com a empresa, é muito maior. Eu acho que hoje a gente cada vez mais vai por esse caminho. Quem quer contratar alguém, contratar algo ou comprar algum produto, não pensa mais só no produto que você está levando, no serviço que você está levando, em sim como a empresa que está proporcionando aquilo encanta ele. E aí eu vou puxar para a RD. Hoje aqui, nosso lema é: nós nascemos para resolver problemas, nascemos para criar soluções. Independente de qual seja o problema do nosso cliente, nós estamos aqui para ajudá-lo. Muitas vezes não é a gente que vai ajudar esse cliente, mas a gente tem que entender que se ele está requisitando a gente, é porque ele sabe que de alguma forma ele precisa da gente e ele se sente seguro com a gente. Aquela frase que você falou aí de Henry Ford. Não, a gente muitas vezes não tem todas as respostas, não tem dentro da equipe alguém que vai resolver, mas encontra uma forma ou alguém que faça e você faz isso e você resolve o problema do cliente. Muitas vezes é uma ligação de um fornecedor, de um terceiro que a gente tem, faz uma ligação, coloca em contato com o cliente, mas o que importa no final é o sentimento de que a gente resolveu. Exatamente, que ele sabe que pode confiar, que a gente vai correr atrás e vai resolver o problema dele. E aí eu vou puxar para outro quesito, que é a mentalidade resolutiva, né? A gente vem caminhando, ouvindo muitos mentores na internet cada vez mais falando sobre isso, tem a mentalidade resolutiva e tal, pense sempre na solução, não pense no problema, não foque no problema, foque na solução. E qual é a verdade disso? A gente tem isso na prática, né? Todas as vezes que a gente passa por algum problema, que chega alguma dificuldade aqui pra gente resolver, a primeira coisa que a gente pensa, beleza, como a gente resolve? Qual resultado que isso traz? Que você para de se desesperar com o que está acontecendo e você começa a pensar no que você precisa fazer. Então você já ganha tempo, você não desperdiça energia e você já começa a enxergar a solução mais rápido. Exatamente. A frase clichê, que tudo que você foca expande, né? Então, se já chega um problema para você, não tem por que você ficar mastigando em cima daquilo ali. Então, como é que soluciona? Como é que resolve? O problema já existe, a notícia já estava lá. Não tinha dito nem o nome de nada. Tá gravando ainda? Vamos se despedir. JR. Corte, né, Rudy? Rudy já falou ali, é um corte. JR, muito obrigado pela sua presença. Eu falei que ia mijar e tava esperando você. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Na verdade, a casa está sempre de porta aberta. Você não precisa nem falar que ele chega empurrando tudo. Ele já sabe até como ganhar a equipe. Senta do lado da galera, fala o que quer que seja feito. Ele chega o quê? Metendo o pé na porta, o que foi, rapaz?
Nada, rude não presta. Vamos Rapaz, continuar. você tem que parar com essa sua Continua. mentalidade. Sua Continua. comunicação tá muito agressiva. Foi o quê? Só faltou o rude gritar ali um lá ele. Lá ele. Foi o quê? Eu não entendi esta parte. Eu também não. Não, essa galera aqui, eu falei com ele, a mentalidade dele ficou na quinta série. Aqui você não pode dar um vacilo não, pô. Não pode não. Mas enfim, é isso, meu velho. Tamo junto. Valeu, JR. Valeu. Vai pro box hoje? Bora. Galerinha, o arroba de Luiz Mercedes Júnior. Luiz JR. JR, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram, Mersan Oficial. Mersan Oficial no Facebook e no Instagram. RD Brasil, Mersan Esporte, Mersan Criança, Usaflex, M Martin, Arezo, Chutes, Clube Melissa. Leves. E as que não tem arroba, deixa por aí. Mas é isso. Vocês curtam, compartilhem. O papo hoje foi sobre negócio, varejo, algumas coisas sobre política também, mas com certeza esse papo tem alguém que você pode encaminhar, que pode estar ajudando, pode ter um insight diferente. Compartilhem essa experiência. A gente falou muito sobre tendência de mercado aqui. Sigam no Spotify RD Cash. No Spotify, Tem no Spotify, tem no YouTube e os cortes sobem sempre no Instagram. Mas sempre o Tenho conteúdo... medo desses cortes. O conteúdo completo sempre no YouTube e no Spotify. Pra quem gosta de áudio como eu, pra mim funciona muito melhor. Eu prefiro. Eu gosto de vídeo. Eu prefiro o áudio. Tanto faz. E os cortes no Instagram pra vocês vai ter muita coisa aqui. Vou pegar só a parte polêmica de Luiz. Vai dar certo. E é isso, galerinha. Valeu, um cheiro. A gente não ia falar de A Fazenda? Acabou a Fazenda. Acabou.